Olá, queridos. Eu gostaria desse momento estar falando um pouquinho sobre fé e nós vamos utilizar os textos de Gênesis, capítulo 12, verso de 1 a 20 e no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 8 a 10 e versos 18 e 19. E nós vamos tomar a vida de Abraão como exemplo desse homem de fé que ele foi e nos deixou muitas informações preciosas que estão diretamente relacionadas com a nossa vida também. Então, Abrão significa pai exaltado e Abraão significa pai de multidões. E assim, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão assim que Abraão demonstrou que ele estava comprometido com Deus, estava disposto a obedecê-lo e andar na presença dele. Então, esse homem e as características dele são muito importantes para nós trazermos hoje para a nossa própria vida. Eu gostaria hoje de compartilhar sobre alguns aspectos, na realidade são 4 aspectos de falhas de caráter de Abraão, isso é, de fraquezas de Abraão, e certamente nós vamos nos identificar com alguma dessas fraquezas. E esse entendimento vai nos levar a saber que Deus está buscando não pessoas perfeitas, mas Deus está buscando pessoas que queiram ser aperfeiçoadas por Ele. Então, uma das fraquezas de Abraão foi agir em momentos sem consultar Deus. Outra fraqueza fala de ter medo, né? Ele teve medo num determinado tempo da vida dele. E a outra fraqueza fala de usar de meias verdades. E a outra fala de dar jeitinhos. Então, a primeira fraqueza dele, que nós vamos estar falando agora, falou que ele agiu no momento impulsionado pelo seu próprio instinto. Na época que ele estava vivendo, em determinado momento, na região que ele estava vivendo, foi uma região que estava passando por um período de escassez muito grande. Isso é, as pessoas corriam um risco muito grande de morrer de fome. Então o que ele fez? Sem consultar a Deus, ele desceu ao Egito para buscar alimento. Então, essa atitude dele foi feita sem ele perguntar a Deus se realmente ele deveria descer ao Egito. Então, isso trouxe algumas consequências para a vida dele. E quando eu falo isso, eu lembro uma fase da nossa vida, minha e de Liana, nós estávamos atravessando um problema na nossa família e por conta da pressão, daquela dificuldade, a gente não estava sabendo lidar com aquilo e eu tive um entendimento pessoal que eu deveria mudar de Friburgo e para fugir de tudo aquilo que a gente estava passando. E eu lembro que a gente começou a buscar um lugar para morar, isso é, em Arraial do Cabo, né? E eu fui para lá, procurei uma casa, procurei atividade de trabalho lá e nós estávamos caminhando nessa direção, agindo pelo nosso próprio instinto, pela nossa tristeza, no momento que a gente estava passando. Aí sendo que a nossa oração era sempre assim: Senhor, não nos deixe fazer nada que não seja da sua vontade. Mas eu estava caminhando na direção de fazer o que eu queria fazer. E Deus viu a sinceridade do nosso coração, Ele interpelou a nossa vida de uma tal maneira que fez com que nós recuássemos no nosso intento de mudar para lá. E por incrível que pareça, né, um dia eu estava lá e aguardando um meu amigo terminar uma reunião. E a partir dessa reunião, então, nós sentaríamos para acertar todos os detalhes da minha mudança para lá, com trabalho, com moradia e com tudo. Nesse momento, parou um carro e uma senhora falou assim: olha, eu quero falar com você. Eu achei aquilo muito estranho. Ela me chamou e falou assim: olha, está acontecendo isso com você e eu tenho a solução para a sua vida. Eu falei assim: é mesmo? Você tem a solução para a minha vida? Eu achei assim, poxa, Deus mandou uma mulher de Deus aqui para falar comigo, né? Porque a gente estava numa situação emocional muito difícil. E ela falou assim: olha, vá hoje, meia-noite na minha casa, que eu vou te dar um banho de pipoca. Aí eu falei assim: não é possível. Deus não fala comigo e o diabo está falando comigo. Mas na realidade Deus usou o diabo para falar comigo. E naquele exato momento eu voltei para casa e falei assim: Leandro, não é para a gente mudar daqui. Nós precisamos ficar aqui, porque Deus disse que Ele vai honrar a gente ficando aqui. Então assim, a nossa obediência nos levou a uma vitória. Se eu tivesse cedido a minha vontade, certamente não teria dado nada certo, porque logo depois
aconteceu um monte de problemas lá em Arraial do Cabo, se eu tivesse ido para lá, certamente eu estava passando muita dificuldade. Então assim, a lição que nós entendemos é assim, nós não devemos agir sem que Deus seja consultado. No nosso caso, nós precisamos pautar nossas decisões na palavra. O que a palavra diz, né? Quais os fundamentos das nossas decisões? Está de acordo com a palavra ou está com a nossa vontade? Quando nós pautamos a nossa vontade na palavra de Deus e acha respaldo, vem de Deus. Quando a nossa vontade não acha respaldo na palavra de Deus, certamente não é para que a gente tome essa atitude. E a segunda fraqueza de Abraão foi que ele teve medo de ser morto. Então, assim, o medo natural, ele é benéfico se é um medo, quando o medo fala de um medo que vai guardar a sua vida. Então, assim, se você tem medo de altura, então você não vai chegar perto num lugar do precipício que você corre o risco de cair de lá. Então, assim, esse medo é um medo benéfico, porque ele vai preservar a sua vida. Agora, esse excesso de medo já é uma coisa muito ruim. Isso leva a gente prejudica a nossa vida e esse medo não é nada bom. Então, eu lembro que uma vez a gente levou os adolescentes para Lumiar para tomar banho de rio, devia ser mais ou menos 20, 25 adolescentes, e chegou um tempo lá, todos nós subimos numa pedra e eles começaram a pular dentro do rio. Eu falava assim, pode pular, não tem problema nenhum, é rasinho, né? O poço é rasinho. Então vários deles foram pulando e no final ficou uma adolescente. E ela falou assim, olha, eu tô com medo, eu não quero pular, né? E eu falei assim, olha, não se sinta menosprezada pelo medo que você está sentindo, porque o teu medo pode um dia salvar a sua vida. Assim, vai que todos nós estamos errados e você é a única certa. Você vai ficar para dar continuidade à humanidade, né? Todos nós iríamos morrer, só vai ficar você para continuar a procriação no mundo. Quer dizer, então, existem medos que são bons, são benéficos. Existem medos que prejudicam a nossa vida, né? Então, o medo pela falta de fé nos leva a errar o alvo. Isso é, quando nós não cremos na palavra, isso leva a gente a não deixar Deus atingir os propósitos dele na nossa vida. Eu vou dar um exemplo, né? A gente andar ansioso. O que é andar ansioso? A ansiedade fala de medo. A ansiedade ela é causada por medo de alguma coisa. Então, esse medo, ele é maléfico, ele destrói a nossa vida. Porque Jesus falou assim, não andeis ansioso por coisa alguma, porque ele tem cuidado da gente. Agora, o outro medo também que não é benéfico, né? Que muitos casaizinhos casam e falam que não vão ter filhos, porque tem medo de colocar filho nesse mundo que está vivendo. Então, esse tipo de medo é um medo maléfico, porque está indo contra os princípios de Deus. Quando Deus fala assim, multiplicação, né? Deus fala sobre isso, né? Em Gênesis 1:28. E Deus abençoou Adão e disse, multiplica, frutifica, enche a terra. Então essa missão está sobre a nossa vida. Então as pessoas que têm medo de ter filho por conta de como que está o mundo hoje, na realidade está pecando, porque é um medo maléfico, porque isso não está no coração de Deus. E o outro medo fala de usar meias verdades, né? Então, como que Abraão usou de meias verdades? Ele chegou lá no Egito e disse para aqueles camaradas lá que, com medo de morrer, né, que a Sara era irmã dele, né? Então, na realidade, a Sara não era irmã dele, era meia-irmã, porque não era filho da mesma mãe, mas filho do mesmo pai. Então, essa meia-verdade que Abraão usou, na realidade, trouxe um fruto muito ruim, né, ele correu o risco de perder a sua própria esposa por conta de meia-verdade que ele usou. Então, meias-verdades é fruto de uma fé muito fraca, uma fé enfraquecida. Então, quando a gente tem uma fé forte, nós não usamos meia-verdade. Nós falamos sim, sim, não, não. E isso traz tranquilidade na nossa vida, porque quando nós dizemos sim, sim, não, não, a gente está querendo dizer assim, olha, em Deus, quando o nosso sim é sim, e em Deus o nosso não é não. Então não tem meias verdades, não tem meias atitudes, né? A outra coisa que, uma das fraquezas de Abraão também, fala de dar jeitinho, né? Então esse jeitinho quem deu foi
a Sara, porque Deus havia prometido para ela que daria um filho para eles, né? E só que a Sara quis dar uma ajudinha para Deus. Queridos, pensa bem, Deus precisa de ajuda? Ele está acima de todas as coisas. Nós podemos contribuir, né, para que os planos dele se cumpram na nossa vida ou através da nossa vida. Agora, ajudar Deus, aí não. Isso aí não dá certo, porque Deus não precisa de ajuda. Então, o que a Sara fez? Propôs a Abraão que ele tivesse um filho com Agar. Então nasceu o quê? Ismael. Era isso que estava no coração de Deus? Não, não era isso que estava no coração de Deus. Então, o jeitinho, né, que a Sara deu para tentar ajudar Deus, na realidade, só deu problema, né? Então, Deus não busca pessoas perfeitas, mas Deus está buscando pessoas dispostas a serem aperfeiçoadas por Ele. Então, aperfeiçoamento ocorre nas pessoas que têm defeitos, né? Elas não são perfeitas, são pessoas imperfeitas. Então, o que Deus está buscando? Deus está buscando a minha vida, a minha imperfeição, que eu sou imperfeito, está buscando cada um de vocês que sabe que são imperfeitos, porque em cima da nossa imperfeição, Deus nos aperfeiçoa. E o que acontece nesse aperfeiçoamento? Acontece que, no momento que nós nos dispomos a ser aperfeiçoados por Deus, nós amadurecemos. Então, esse amadurecimento nos leva a praticar boas obras. E essas boas obras vão glorificar a Deus e vai trazer alegria no nosso coração. Então, assim, o grande consolo que a gente tem nesse exemplo de Abraão, que Abraão era um homem cheio de defeitos, cheio de fraquezas. Deus atuou na vida dele e ele se dispôs a pagar um preço de andar na presença de Deus. E Deus, o que Deus fez? Aperfeiçoou a Abraão, mudou o nome dele para Abraão, permaneceu as promessas sobre a vida dele. Então, da mesma coisa que as promessas de Deus estavam sobre Abraão, também estão sobre as nossas vidas, mesmo que a gente se sinta imperfeito. Agora, a única coisa que não pode acontecer é nós nos sentirmos imperfeitos e achar que nós não temos condições de fazer nada. Aí, essa nossa atitude nos leva a duvidar do que Deus pode fazer na nossa vida. E assim, se Deus agiu na vida de Abraão, um homem cheio de fraquezas e dificuldades, fez com que ele se tornasse nosso pai, né? Pai Abraão, pai dos judeus, né? Pai de multidões, pai da fé. Então imagina o que ele não pode fazer com a minha vida e com a sua vida. Deus os abençoe.